Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda aula aqui de educação musical ao vivo, né? Então, nós vamos complementar algumas coisas que já estão aí no nosso guia de estudos, ok? Espero que vocês gostem. Aqui nós vamos entrar na parte específica dos educadores musicais, né? A primeira aula a gente deu uma explanada sobre o que é a musicalização, o que é a educação musical, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois desses educadores, e que inclusive foram referência para alguns que vêm depois deles, é claro, que tiveram também como referência. Então eu vou falar um pouquinho do Dalcroze. O Dalcroze, ele acredita que a música deve entrar pelo ouvido e alcançar a alma, envolvendo completamente para que a alma, por sua vez, transforme o corpo em ressonâncias. Não seria estranho ensinar uma criança a escrever antes que ela soubesse falar? Então, para o Dalcroze, assim como vários educadores, né, desse método ativo de ensino, eles colocam que primeiro a gente faz a prática, a gente aprende a entender o ritmo, a gente aprende a solfejar, a gente aprende a cantar os intervalos para depois classificar os intervalos, para depois classificar os acordes, né? Então, é a mesma questão da comparação da naturalidade. Ninguém aprende a ler antes de andar ou antes de falar. Então, a música, por que ela tem que ser dessa forma? Por que a gente tem que encher de teoria e a pessoa não sabe a aplicabilidade específica daquele ponto na música, né, daquele determinado conteúdo? Então, é mais ou menos dessa forma que o método ativo foca, né? Primeiro, a prática. Depois, é claro que é necessário e você vai ensinar um pouco também da teoria. E ele tem alguns princípios que são bem interessantes, que são específicos dele. É claro que muitas coisas vocês vão ver que são em comum com esses educadores, mas alguns pontos a gente consegue identificar. Nossa, isso aqui é o Kodály. Nossa, isso aqui é o Dalcroze. Isso aqui é Willems. Sem sombra de dúvida. Tem uns pontos chaves que a gente consegue diferenciar algumas questões desses educadores. E o Dalcroze, ele fala muito da importância da integração do corpo e da música. O princípio original dele, o que ele queria mesmo, é que todas as escolas públicas tivessem aula de música, que todos tivessem a mesma oportunidade para aprender não só a tocar instrumento, mas também a ter aula de canto, a ter aula de teoria musical, aprender música. Né? Imagina só numa época onde o ensino tradicional, apenas esse ensino tradicional praticamente estava em alta, então eles não gostaram da atitude dele, porque ele queria levar a música para todo mundo. Ele achava que a música ela tinha que ser uma integração da sociedade, né? E qualquer pessoa, em qualquer idade, de qualquer escola específica, né? A gente fala da pública porque as particulares geralmente elas têm norteiam o currículo com mais matérias, e ele achava assim um absurdo. Por que uma elite ou por que uma classe determinada específica da sociedade teria esse direito? Não, a música, assim como a educação física, assim como a matemática, deveria ser um direito de todos. Então ele já começou a criar né, uma certa euforia na época por conta dessa questão. E ele fala muito da importância da euritmia. O que é euritmia? É você vivenciar a música através do corpo, através do ritmo. Bom ritmo. Então, com a euritmia, você consegue bater o ritmo com os seus próprios pés, você consegue utilizar as mãos para entender o princípio, às vezes, de um fraseado, você consegue utilizar o corpo, e aliás, o corpo é a principal ferramenta, o principal instrumento que deveria ser iniciado em todas as pessoas, mesmo se for o ensino de adulto, né? O adulto estiver iniciando na prática musical. E também a questão do solfejo, para ele o solfejo relativo ele é muito importante, as pessoas têm que ter uma noção mínima de afinação, a subida e descida de notas, do grave para o agudo, do agudo para o grave, o som médio, né, pelo menos a base sonora, som grave, médio e agudo, e sem isso ela não vai conseguir escrever um bom solfejo, ela não vai conseguir escrever de uma forma internalizada, digamos assim. Ela vai cantar a nota e ela vai, ao mesmo tempo, saber escrever que nota é, né? A questão da prática auditiva. Então, ele fala dessa questão do solfejo.
a forma que as pessoas, né, iniciam às vezes o solfejo já direto com o nome de notas, direto com a parte teórica. E para ele não, a pessoa tem que ter essa prática auditiva internalizada, né. Se eu tenho o ritmo interno, se eu consigo, trabalhar melhor a questão da afinação, eu consigo, entoar as notas de uma forma correta, eu consigo depois cantar qualquer tipo de solfejo. E também a questão do improviso, que é muito importante para ele. A pessoa saber se colocar, né, ela independente de quantas notas ela sabe tocar, de quantas oitavas no seu instrumento ou mesmo na prática do canto, o que que ela consegue fazer com o que ela sabe, né. Não é uma improvisação aleatória, mas o que que eu consigo demonstrar no meu instrumento ou mesmo no canto, no meu corpo, através, musicalmente, de uma forma que vai fazer sentido, né, tipo, uma pessoa inicia uma frase, o outro tem a continuação, a outra pessoa vai, fazer a como se fosse pergunta-resposta, então é mais ou menos dessa forma, né. E tendo o corpo como principal aliado, né, as práticas de Dalcroze inclusive, elas são muito desenvolvidas até em cursos de teatro, por conta disso. Ele explora mesmo o plano ali baixo, né, que seria o chão, os movimentos no plano médio, e no plano agudo, né, fora as questões, de materiais pedagógicos que são utilizados, que a gente vai falar um pouquinho. O solfejo, né, como eu disse, relativo, né, então, ou seja, você não tem inicialmente uma clave, você não tem uma marcação específica de compasso, mas o aluno fala ou bate no símbolo escuro e no desenho ele faz silêncio. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, das estrelinhas aí, é só pausa e som, né, pulso, digamos assim, e pausa, que é o silêncio. Então, no caso do que está colorido, que é o escuro, o aluno vai falar: "Tá, tá, 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 tá", pausa, né, eu fiz a pausa aí na estrelinha branca. Ou ele pode também bater esse pulso no instrumento, que pode ser uma clava, um tambor, né, a própria perna, pode fazer batendo no próprio pé, então aí a variação também vai depender muito do objetivo da sua aula, né. Então só após essa etapa, é que ele vai aprender o nome das figuras. Então, digamos assim, aqui nesse primeiro momento, é para saber se a pessoa consegue manter aquele pulso, manter aquele ritmo, né, apenas isso. E depois você deve estar se perguntando, né, mas qual o repertório sugerido na aplicação? Então, as melodias criadas pelo próprio professor, canções infantis ou folclórica, de preferência de diferentes países, para conhecer uma gama maior de possibilidades, né. E as melodias são curtas, são melodias simples. Por exemplo, se eu estou fazendo um solfejo com uma criança, eu tenho que prestar atenção na tessitura. Eu não vou jogar uma extensão vocal que não está compatível. Assim como se eu estou fazendo com uma terceira idade, eu estou fazendo um trabalho coralista, eu não vou jogar para eles lá uma extensão vocal que não está compatível com a dificuldade deles naquele momento. Às vezes metade da turma tem mal de Alzheimer, ou tem uma dificuldade motora muito grande, está passando por algum tratamento médico. Então todas essas questões têm que ser levadas em conta quando eu estou trabalhando o solfejo, quando eu estou escolhendo o meu repertório. Eu vou escolher um repertório de letras imensas para uma criança decorar? E aí ela vai cantar, tipo, só o final da frase, ela não vai contextualizar, ela não vai cantar a melodia completa, então é isso que ele está falando, do cuidado que a gente tem que ter na elaboração das atividades, de acordo com, né, estar compatível com a faixa etária também. E aí a gente tem algumas adaptações de atividades práticas, que eu vou colocar aqui, tá. Se vocês colocarem Dalcroze, gente, vocês vão puxar muitos vídeos aí na internet, de cursos, geralmente, né, no exterior, que são muito usados, e alguns profissionais têm adaptado, claro, essa metodologia. Vamos falar metodologia, né, esse processo de ensino. O pessoal da metodologia ativa, o Dalcroze, o Kodály, eles não gostam que fala metodologia. Mas hoje a gente consegue pegar algumas ideias que são vindas desses educadores, e a gente vê até na internet e não sabe. Pensa que eu falo: "Nossa, que legal, que criativo fulano foi aqui de fazer essa atividade". Está muito comum, né, colocar pratos, pode ser descartável, e vocês colocam
algum tipo de pode ser uma bolinha, pode ser uma fruta, pode ser qualquer objeto que vocês queiram colocar. Então, da mesma forma que adaptando para estrelinha, o prato que tiver uma bolinha, que tiver um objeto, você vai bater a palma. E o prato que não tiver nada, ele é considerado a pausa, o silêncio, né. Aí você pode colocar um áudio de fundo, você pode colocar bater um tambor marcando aquele pulso, né. Então tá muito comum a gente ver na internet esse tipo de atividade. E as pausas correspondentes aos pratos que de repente não tem nada, né. Você pode variar, colocar fruta, colocar, uma bolinha, como eu disse, ou até mesmo a questão, de um objeto que pode indicar uma figura, né. Por exemplo, um pão indicando a semínima, uma gravura de um bolo indicando a colcheia, e assim você vai adaptando, né, isso já era feito lá atrás, lá com o Dalcroze, né, através desses solfejos relativos, e a gente vai adaptando. No caso aqui eu adaptei para, né, estou falando da parte rítmica, mas a gente pode fazer com solfejos também, tá. E antes de passar aqui pro Kodali, deixa eu só ver aqui que eu acho que eu tenho mais um link e eu só compartilhei um. Vamos ver aqui. Ah, esse aqui, ó, muito legal. Gente, os recursos de utilização são variados. As clavas, os bambolês, fitas, qualquer tipo de recurso, né, que você puder utilizar para marcação, vocês vão ver isso melhor no vídeo, tá, porque tem as crianças participando mesmo, então fica mais fácil de visualizar isso que a gente está vendo. Eh, a própria fita, né, o movimento da fita ascendente, descendente, curvar, né, se a fita faz um desenho de curva, você pode curvar o som. Que aí lembra também esse sentido de montanha, o sentido de uma paisagem musical. Você pode, né, pegar às vezes aí uma fotografia, da sua região, de repente tem umas montanhas, dependendo do lugar, que você pode explicar que a gente realiza isso também no som da voz ou do instrumento, né, a subida e descida de sons, a questão da onda. Então ele usa muitos recursos como fitas, bambolês, elástico, bola, tá, as capacitações que são feitas no exterior para profissionais que trabalham com música, e não com as crianças, eles usam todos esses materiais, bola, bola de pingue-pongue, bolas maiores para quicar ela no dentro do pulso, segurar na parte da pausa. E grande parte das vezes, para não falar a maioria das atividades ou todas elas, tem um cunho de, no fundo, a música instrumental. Por quê? Justamente por questão também da concentração. Tá? Então eles tocam ao vivo ali o piano ou o teclado, os áudios eles são instrumentais, não tem letra, para que eles possam, ouvir melhor a questão do pulso, usar os planos que nós comentamos, né, plano baixo, plano médio, plano alto, no movimento do corpo, relacionando com a característica da música, né, se o movimento está mais lento, o braço vai de uma forma mais lenta, o caminhar, tudo isso tem a ver com a prática de Dalcroze, tá. E vamos ver então os pontos específicos do Kodali, né, que o Kodali, ele tem uma valorização muito grande de elementos folclóricos, tá, para ele a música clássica, né, da tradição de preferência europeia, e ele foca na música nacionalista, inclusive o Villa-Lobos ele, se inspirou muito na prática de Kodali e adaptou isso para o Brasil, mas, a ideia inicial foi do Kodali. E se para o Dalcroze o foco principal é o ritmo e é o corpo, aqui para o Kodali é a voz, né. Então ele fala que é muito importante cantar o que se lê e ler o que se canta. E muitas das vezes as pessoas não conseguem fazer isso, né, elas não conseguem, projetar aquele som e escrever aquela melodia. Então ele fala que a voz é o principal elemento, musicalizador e é o inicial que deve ser utilizado. Ele tem um sistema chamado Manosolfa, que é uma sequência de gestos manuais usado para ensinar as alturas das notas, e esses gestos são feitos verticalmente na frente do corpo, com as alturas mais graves posicionadas embaixo e as mais agudas em cima. Então, para cada nota você tem um gesto específico. Aí aqui também
Deixa só eu voltar aqui. A gente tem alguns vídeos na internet também. Se for fazer um curso específico dele, eu sugiro que esse aqui, ó. Eu sugiro que vocês, utilizem, né, façam, quem tiver interesse no método, um curso específico de Kodali para fazer a aplicação no seu coral, nas suas aulas de música. E a Manosolfa, ela não tem idade também, ela pode ser usada e deve ser usada em qualquer faixa etária. Facilita muito essa questão do quê? Do entendimento das alturas, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Vai subindo, a mão também vai subindo, e ele coloca dessa forma. Deixa eu voltar aqui onde eu parei, para mostrar para vocês. E é muito utilizado no canto coral, mas você pode utilizar também na aula de educação musical. Por exemplo, você está trabalhando lá o solfejo, né? Dó, ré, dó, ré, mi, ré. O aluno está com dificuldade de fazer um intervalo de quarta, você faz através da manosolfa. Se você tem uma turma grande, divide cada fileira ou cada grupo específico vai entoar uma nota diferente. Você pode fazer a formação de terças, uma formação de acorde. E quando você usa as mãos nesse gestual, não só a questão da regência, que é o tradicional, o aluno consegue visualizar legal isso, a questão do som subindo, do som descendo, a região média, ele consegue entoar melhor a afinação das notas, isso ajuda bastante, tá? E ele também fez um trabalho que é uma especificidade dele, tá? É uma coisa do Kodali, que é o uso das iniciais das notas com letra minúscula. Por quê? Para não confundir com o acorde, que são letras maiúsculas. Então, D, R, M, F, S, L, T. O que é o T? O T é o Si, senão ficariam duas iniciais em minúsculo, né? O Sol e o Si. E aí ele substitui o Si por letra T, o T mudo, tá? E quando ele fez essa substituição, né, foi justamente para não confundir Sol com Si. Se ele usasse as iniciais em maiúsculo, ficaria igual a cifra dos acordes, né, e não era esse o objetivo. Então, ele colocou as iniciais em minúsculo. Então, Dó, D, Ré, R, Mi, M, Fá, F, Sol, S, Lá, L, Si, T. É o T mudo, tá? Aqui nós temos um pequeno exemplo, né, para vocês terem uma visualização, né? Sol, mi, sol, sol, mi. O que acontece? A gente colocou aqui o S de sol e o M, que é a inicial de mi. E aí só a gravura, né, só a figura rítmica. Percebam que não tem clave aqui também. Não estamos colocando as notas na pauta, ainda não é essa a intenção. A intenção inicial é o solfejo e a questão rítmica. Então, se eu estou sol, mi, sol, sol, mi. As crianças. Percebam que o ritmo que está embaixo é diferente do que está em cima, que é a parte do canto. E o exemplo 2, as crianças. Sol, mi, sol, sol, mi. Aí é o contrário, o professor faz a parte de baixo, que é a palma, ou você divide a turma em dois. Sol, mi, sol, sol, mi, que é a parte que está escrito embaixo. Então, aqui são alguns exemplos, né? Sol, sol, lá, sol, mi. Sol, 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 lá, sol, mi. E o grupo 2, ou do professor, vai fazer esse ritmo que está embaixo. Sol, sol, lá, sol, mi. Sol, 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 lá, sol, mi. É um birritmo. Só que aqui a gente já está trabalhando além do ritmo solfejo, né, com as iniciais, tá? E você pode ir dificultando à medida que, né, que os alunos vão desenvolvendo, que eles vão acostumando com essa questão. E o Kodali tem esse direcionamento que eu acho bem interessante, né? O ideal é fazer isso depois com o gesto, mesmo que fale assim, mas eu não fiz o curso, eu não sei usar manosolfa. Usa pelo menos a intenção, né, do braço, do sol, mi, sol, sol, mi, que isso a gente já faz intuitivamente, né? E aqui ele faz na prática do processo da manosolfa, mas vocês podem também utilizar
algumas notas, não precisa ser todas, todos os solfejos, é só para que os alunos comecem a afinar mais e entender essa questão de subida e descida de sons, tá? Então, a gente tem aqui na coluna da direita, para mim, outro exemplo, né, o grupo canta seguindo as indicações manuais do professor, né, depois marca com palmas as pulsações básicas, e aí vai acrescentando outros exercícios, né. Nos dias atuais, né, como que eu puxo o Kodali para hoje, né, então, a canção silenciosa. As crianças cantam parte de uma canção conhecida com os sinais manuais, e depois elas cantam outra parte internamente, ou seja, em silêncio. Elas não podem perder o pulso, elas não vão falar em voz alta, mas mentalmente elas vão continuar cantando. E continuar, inclusive, usando os sinais. Então, pegando aquele exemplo lá, como que ficaria mais ou menos? Seria mais ou menos isso. Sol, vamos usar só referência de grave e agudo, não de gesto da monossolfa, tá? Sol, mi. Suponhamos que eu tenho uma pergunta e resposta com as 2 frases iguais, então, eu continuaria com o gesto manual, mas não com o canto, repetindo: sol, mi. Seria mais ou menos dessa forma, tá. Percebam que o intervalo, né, de terça, inclusive, né, eu esqueci de falar isso no início, ele é o intervalo mais utilizado e o mais indicado do Kodály na iniciação musical, tá? É a terça. Ele fala que essa questão da terça é a facilidade depois com que eles vão cantar os demais intervalos. Eu não sei se no Brasil seria melhor começar da terça, né? Isso é uma coisa específica, gente, lá do país dele, lá da Hungria, tá? Que transportando para o Brasil, não sei se seria viável, mas digamos que é um intervalo de iniciação muito trabalhado, principalmente com criança. A segunda atividade de exemplo aqui seria encontre intervalos. Então, depois de trabalhar princípios básicos do solfejo, eles tentam encontrar os intervalos de canções já cantadas, especialmente importância a terça menor, intervalo característico das canções húngaras. Como que eu adaptaria isso para o Brasil? Vocês poderiam pegar vários intervalos, vamos supor que você trabalhou lá segunda, terça, quarta, a quinta justa, né, vamos supor que você foi até a quinta. Aí você pede que numa próxima, né, no próximo momento, os alunos tragam sugestões de músicas que iniciem naquele intervalo. Por exemplo, dó, ré, Brasil, meu Brasil brasileiro, seria uma opção de segunda. Qual seria a opção de terça aqui para o Brasil, sem ser né, no caso ali da Hungria, né, são as melodias húngaras, mas aqui do Brasil. Então, isso também vai fazer com que os alunos, né, só de cantar aquele intervalo, dó, sol. Que melodia começa assim? Tan, tan. E aí eles trariam sugestões, né, de músicas, aí vão surgir músicas repetidas, outras muito legais, e com isso eles vão memorizando a questão aí de cantar os intervalos de uma forma mais fácil, né. E o improviso seria cada um cantar o seu nome, improvisando notas e ritmos diferentes, por exemplo, Vânia, Marcelo, Rebeca. E aí, né, a gente pode, por exemplo, para ficar mais interessante ainda, a questão da prontidão e atenção, seria você fazer, todos repetem em forma de eco, e depois um próximo faria aí o seu nome, né, o seu nome improviso, digamos assim. E aí uma sugestão poderia, por exemplo, pegar uma bexiga ou uma bola, né, e você joga, eh, ou o próximo que você passar aquele objeto específico que você quiser passar, pode ser um bichinho de pelúcia, pode ser uma bola, pode ser o que você quiser. E aí, aquela pessoa é o que vai fazer o próximo nome. E com isso, todo mundo vai ficar atento, porque quando a gente faz na sequência, a pessoa já está esperando. E ela sabe o momento que ela vai fazer. Agora, quando você faz algo que fica um pouco mais interativo, a questão de sentido de prontidão também você vai ter de uma forma melhor. Então,
tente não fazer sequencial, né, e deixar a criatividade, uns são mais tímidos, né. "Ah, você não quer fazer agora? Passa para alguém", aí ele passa para um outro colega e por aí vai. Então essa questão do improviso, né, através do próprio nome é uma coisa simples e você pode utilizar o corpo, né, partes do corpo para bater esse ritmo, ou se você estiver com instrumento de bandinha ou qualquer instrumento de percussão, você pode utilizá-lo também ao invés, né, dessa questão da percussão corporal, tá. Esse é o link, né, que eu já compartilhei aqui no Meet e vai estar disponível para vocês em PDF para que vocês tenham acesso a esses links, ok? Bom, como eu disse para vocês, né, essa questão aí dos métodos ativos de ensino, eles têm coisas muito interessantes, coisas que às vezes talvez não sejam tão específicas para nós, né, no caso aqui vocês viram que é Hungria, né, aqui no Brasil talvez a gente ache, eh, outras questões e outras formas de trabalhar esses intervalos, mas o que vale é a dica pedagógica, né, e as adaptações a gente vai fazendo e eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho. Ok, pessoal? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade nas atividades, o que vocês precisarem, não hesite em entrar em contato o mais rápido possível, tá joia? E se caso alguém também já trabalha com educação musical e está precisando de dicas para as aulas, quer alguma sugestão de alguma temática para que a gente acrescente aqui nas aulas, além do conteúdo do guia, eu estou à disposição. É só me pedir lá no comentário da atividade ou no meu e-mail institucional, que está o endereço aí no plano de estudo de vocês, eu estou à disposição para estar trabalhando outras questões se vocês precisarem, ok? Bom, Thales, alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Ok, obrigada pela presença mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Próxima semana, em breve eu mandarei a pauta da nossa próxima aula.